O Ministério Público Federal de Goiás compartilhou esta semana uma nota técnica que traz evidências de eficácia no tratamento precoce para pacientes com Covid-19. A biomédica Ruth Alves Pereira e Costa, o procurador da República Ailton Benedito e o infectologista Ricardo Zimmermann falaram sobre o assunto numa entrevista especial. Começo a conversa com a doutora Ruth Alves Pereira Costa, que é biomédica e é uma das que assinou essa nota técnica. Doutora, eu queria conversar com a senhora primeiramente do que se trata essa nota técnica. Bem, essa nota técnica trata da abordagem de tratamento da fase inicial da Covid-19, que é a fase de replicação viral. Então, a gente aborda vários temas focados nessa fase, a abordagem farmacológica para essa fase, o nível de evidências científicas para essa medicação. A gente aborda também, porque muito se fala a respeito das evidências científicas, especialmente para a fase precoce da Covid-19, então a gente fala sobre a importância, a gente aborda os estudos, detalha sobre os estudos disponíveis até o momento para as medicações preconizadas nessa fase, a gente fala sobre a importância de inclusão de estudos pré-print, que são estudos que eles entram antes, eles são publicados antes, disponibilizados para o mundo inteiro antes de uma revisão por pares, como acontece normalmente numa publicação científica. Nós falamos sobre a importância de estudos observacionais, não só dos estudos controlados, randomizados, duplos cegos, que são considerados os estudos padrão ouro assim, para nível de evidência científica. Mas a gente aborda os estudos observacionais também, a importância deles, o papel que eles têm, especialmente numa fase de pandemia como essa que a gente se encontra, onde a gente tem o caos instalado. E também falamos a respeito de um score para diagnóstico clínico da Covid-19, onde o próprio médico, é uma escala de pontos onde o próprio médico pode fazer o seu diagnóstico de Covid, não precisando aí de um exame de PCR, que muitas vezes demora, tem um custo um pouquinho elevado e tem uma taxa aí de falsos negativos e positivos um pouco alta. Então, basicamente, assim, de forma resumida, é isso que aborda a nossa nota técnica. Agora a pergunta vai para o doutor Ailton Benedito, que é procurador da República do Ministério Público Federal de Goiás. Doutor, por que o Ministério Público Federal de Goiás resolveu publicar esta nota técnica? Primeiro, eu esclareço que o Ministério Público Federal em Goiás conduz diversas atuações relacionadas ao enfrentamento da pandemia de Covid desde o seu início, desde janeiro de 2020. São diversos estudos, diversos procedimentos que estão em curso aqui. Um desses procedimentos, tratamos inclusive das possibilidades de enfrentamento farmacológico e não farmacológico do Covid-19. É certo que é preciso destacar o seguinte: em janeiro de 2020, não existia praticamente nenhum conhecimento estabelecido sobre Covid-19. Estávamos na absoluta ignorância. Naquele momento, então, muitas medidas de enfrentamento foram preconizadas no mundo e no Brasil a partir da experiência relatada, da experiência perpassada da China. A China informava que não existia possibilidade nenhuma de tratamento e cabia apenas monitorar os pacientes, aguardando que, eventualmente, algum deles se agravasse ao ponto de precisar de internação e suporte ventilatório. Essa era a situação de janeiro de 2020. De lá para cá, muito se produziu, muito se publicou, inclusive, sobre a ciência relacionada ao Covid-19. Bastante. Chegando ao ponto de conhecimento acumulado para justificar e para alicerçar a produção de vacinas. São várias que estão aí no mercado, algumas já até sendo utilizadas, inclusive no Brasil, uma delas, inclusive, com registro definitivo na Anvisa. Se chegamos ao ponto de conhecimento científico bastante para produzir vacina, precisamos tratar também das outras perspectivas de enfrentamento da doença, além da vacina. A vacina não é uma panaceia que vai inibir com 100% de eficácia a propagação do vírus.
a possibilidade de mesmo pessoas vacinadas desenvolverem alguma doença relacionada ao vírus existe. Tanto é que algumas delas têm eficácia perto de apenas 50%. Então, a pertinência de tratamentos de farmacológicos, tratamentos médico-hospitalares, continua existindo mesmo depois que as vacinas estiverem aplicadas em toda a população. Dito isso, eu destaco o seguinte: no final de 2020, num desses procedimentos, o Ministério Público Federal solicitou a estes especialistas que aqui estão hoje e alguns outros que fizessem uma análise da situação, do status atual do conhecimento científico acumulado sobre Covid-19 e as possibilidades de enfrentamento. Esse material, encaminhado ao Ministério Público Federal em Goiás, consubstanciou, então, elementos que o Ministério Público entendeu pertinentes compartilhar com as autoridades, com os órgãos e instituições públicas que têm alguma responsabilidade no enfrentamento à pandemia. Esta é a atuação do Ministério Público Federal até o momento nessa matéria. O Ministério Público Federal não lhe cabe, e não é este o caso, prescrever medicamentos. O Ministério Público Federal deve agir para que o poder público, sobretudo o Sistema Único de Saúde, cumpra a sua função, que é garantir assistência integral aos cidadãos e, sobretudo, aos pacientes de Covid em qualquer fase da doença, do início ao fim da doença. E assistência integral não se resume à internação hospitalar em UTI com suporte ventilatório. Assistência integral pressupõe, inclusive, de acordo com a Constituição, medidas de natureza preventiva. Primeiro, prevenir a propagação do vírus. Uma vez infectado, prevenir que as doenças se instalem. Uma vez instalada a doença, prevenir que a doença se agrave, podendo levar à morte o paciente. Em síntese, essa é a atuação do Ministério Público Federal. Aguardamos que os órgãos e instituições destinatárias desses elementos de informação possam ter subsídios para, eventualmente, a sua mesma atualização, revisão e atualização dos seus protocolos de enfrentamento farmacológico e não farmacológico ao Covid. Temos que pensar em todas as dimensões de enfrentamento e todas as possibilidades de enfrentamento. Essa é a síntese da atuação do Ministério Público Federal. Conversa agora com o doutor Ricardo Zimmermann, que é infectologista, está à frente de vários estudos. Então, doutor, eu pergunto ao senhor, quais foram os estudos levados em consideração nesta nota técnica? Primeiramente, eu devo começar com uma declaração de potenciais conflitos de interesse. Eu não tenho nenhum potencial conflito de interesse, nem econômico, nem político. Eu não faço essa declaração por questões de ser um bastião da moral da ética, simplesmente por uma determinação da própria Anvisa. Então, sempre que alguém vai ler um documento, sempre que alguém vai ler algum posicionamento de uma sociedade ou vai assistir alguma aula médica, a Anvisa determina que quem vai dar essa aula ou quem vai redigir esse documento declare seus potenciais conflitos de interesse para que haja transparência e quem está ouvindo, quem está lendo, possa modular essa informação de acordo com o que é mais justo, mais honesto e mais claro. Porque a gente sabe, isso está comprovado, é medicina baseada em evidências, que presentes, posições, patentes, etc., influenciam nossas condutas. Existe o chamado princípio da reciprocidade, mas eu não vou entrar nessa questão. Basicamente, o ser humano, quando recebe um presente, ele tende a devolver o presente. Isso que é o resumo da questão. Então, eu não recebi presentes para fazer esse documento. Eu acredito que a questão que é crucial a ele é que a gente buscou fazer uma inclusão, respondendo agora a tua pergunta, de todas as evidências, evitando aquela leitura seletiva ou heurística não sistemática daquilo que nos interessa. O que em inglês a gente chama de cherry picking, ou viés de confirmação. Eu vou ler só o que defende o meu raciocínio e não vou ler no que não defende o meu raciocínio. O tradicional, não vi, não li, não gostei. Então a gente evitou isso, fez uma revisão muito estruturada e a gente construiu a nota com base na medicina baseada em evidências e a gente colocou em gráficos, de tal forma que o colega que é mais evidencista, Ricardo, eu gosto de seguir o que é defendido nas melhores evidências, nos ensaios clínicos randomizados. Não tem problema. À direita, nos nossos gráficos, existe uma graduação das melhores evidências.
passando de opinião de especialista por estudos de corte, observacionais e ensaios clínicos randomizados. Se o colega é mais pragmático, Ricardo, eu estou no front, eu não aguento mais ver as pessoas morrerem na minha frente. Eu vou abrir mão um pouco da qualidade da evidência em prol do desfecho. Não me importa que essa droga melhore um marcador no sangue. O que me importa é que ela faça com que o paciente não vá para o tubo, porque eu não tenho mais tubo, não tenho mais ventilador. Bom, então o esquema vai para cima. Ele está no eixo vertical. E a nossa surpresa foi que a maioria dos esquemas ficavam para a direita e para cima. Ou seja, eram oriundos de estudos com boa qualidade, ensaios clínicos randomizados, às vezes até revisões sistemáticas, e apontavam para um desfecho que a gente chama de duro, redução de mortalidade, redução de internação, desfechos relevantes. E, finalmente, eu gostaria de destacar o timing dessa nota, e o Dr. Ailton colocou uma questão crucial. Eu já fui consultor em imunologia, já fiquei um tempo na imunologia em Israel durante a minha formação, sou um fã de vacinas. No entanto, a vacinação é uma peça do quebra-cabeças preventivo, não é o quebra-cabeças inteiro. E a chave disso é a evolução viral, e a gente está assistindo isso agora. Vejam, a vacina da Astra já é contraindicada na África do Sul, porque em um estudo de mais de 2.000 pacientes, a eficácia foi inferior a 20%. Qual é a relevância para nós? A linhagem da África do Sul tem 9 mutações na ponta da chave que o vírus usa para entrar na nossa célula. A nossa de Manaus, que se espalhou pelo Brasil, tem 10. É pior ainda, sendo que 3 das 9 mais importantes da África do Sul são também presentes aqui. Então, a gente já não espera uma grande eficácia dessa vacina. Agora, a Coronavac tem uma publicação inicial mostrando potencialmente menor proteção também. Então, no momento em que a gente, mais do que nunca, não pode apostar todas as nossas fichas numa coisa só, surge a nota reforçando a ideia de que existem evidências, existem esquemas, ninguém se prendeu a um fármaco, ninguém vai morrer abraçado em um fármaco, a gente quis dar soluções e saídas honrosas até para aqueles que politicamente não se sentem à vontade com uma medicação que porventura um político tenha assegurado, para prescrever outras. Então existe um grande número de opções que os colegas podem usar dentro da sua autonomia para defender o que eles devem defender, que é o maior interesse de seus pacientes. Agora volto a falar com a doutora Ruth. Doutora, quem fala de tratamento precoce no Brasil sofre muita censura? É até uma questão curiosa. As pessoas perguntam, assim, por que, né, tanta resistência, por que tanta briga em cima do tema? E é curioso que para todas as doenças sempre se preconizou que tratar o mais precocemente possível é a melhor conduta. Né? Ninguém espera ter uma metástase de um câncer para começar a tratar, a menos que a pessoa descubra somente nessa fase. Caso contrário, você tenta tratar o mais no início possível, porque a sua chance de melhora, de cura é muito maior. Mas na Covid-19, né, no ano de 2019, esse conceito se perdeu, se misturou com questões políticas e ideológicas, e aí a coisa ficou que para a Covid-19 não vale essa premissa. A gente pode esperar a coisa se agravar, ficar ruim, para ir pensar num tratamento. Então é uma questão que não tem muita resposta, a não ser que não faz sentido, né? Não faz sentido na medicina, não tem sentido biológico, não tem sentido nenhum. Bom, volto a falar com o procurador da República, doutor Ailton. Não é muito comum essa participação do Ministério Público Federal, nesse tipo de atitude. O que na prática traz a divulgação dessa nota técnica, e isso serve de exemplo para os outros MPs do Brasil? Na verdade, a própria lei, a própria Constituição Federal, de acordo com as atribuições do Ministério Público, qualquer órgão do Ministério Público que recebe, que tem em mãos alguma informação, algum elemento
que possa servir à atuação de outros órgãos, é nosso dever compartilhar estas informações com os entes, com os órgãos, com as autoridades responsáveis que têm alguma atribuição pertinente. Talvez você mencione que não é muito comum, mas a verdade é muitíssimo comum. A prática é exatamente essa. Às vezes que o Ministério Público recebe algum tipo de elemento que possa servir à atuação de outro órgão, cabe ao Ministério Público encaminhar estas informações aos outros órgãos e instituições. O que o Ministério Público Federal em Goiás realiza relativamente ao compartilhamento dessa nota técnica é exatamente isso. Nós compartilhamos com os órgãos no estado de Goiás que têm alguma responsabilidade no trato desta questão, do enfrentamento à pandemia. Encaminhamos também à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Entendemos que cada uma dessas instituições, no âmbito de suas atuações e suas responsabilidades, tem algum tipo de ação pertinente ao enfrentamento do Covid-19. No caso, que causa perplexidade, na verdade, é a suposta surpresa de quem noticia isso como algo inédito feito pelo Ministério Público Federal de Goiás, quando nós, membros do Ministério Público, fazemos isso corriqueiramente no âmbito das nossas atuações. E é muito importante também destacar que, evidentemente, você tem situações de municípios aí pelo interior do Brasil que não tem um corpo técnico qualificado, com conhecimento acumulado, né, com possibilidade de acesso efetivo a muito conhecimento sobre as medidas de enfrentamento ao Covid. Quando o Ministério Público, de posse desta nota técnica substanciosa, fundamentada em evidências científicas do mais elevado grau, né, de percussiência, o Ministério Público, ao compartilhar essas informações, presta um serviço relevante à sociedade, proporcionando que muitos gestores que não tenham estas informações em mãos, porque, lamentavelmente, por exemplo, se você pesquisar os sites do Ministério da Saúde, sites das secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais, você verá que as informações científicas, as evidências científicas relacionadas ao enfrentamento do Covid são parcas. Praticamente, muitas das vezes, são nenhuma, né? Isso é uma realidade. E eu chamo a atenção, inclusive, que o próprio Sistema Único de Saúde, da sua forma organizada, remete à responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, prover informações científicas necessárias ao enfrentamento de qualquer doença. Prover informações significa, inclusive, buscar informações no mundo, internalizar essas informações, fazer a devida crítica dessas informações e, eventualmente, incorporar essas informações, esses elementos, nos seus protocolos e diretrizes terapêuticas. É assim que sempre aconteceu. O que nos causa perplexidade é que, tratando-se de Covid, parece que tudo que aconteceu antes não vale mais. Realmente, doutor. Agora volto a falar com o doutor Ricardo Zimmermann. O senhor falou muito bem na sua primeira resposta sobre as várias frentes que existem na luta contra a Covid-19. O senhor citou a vacina, mas é um trabalho a longo prazo, há o tratamento precoce, mas o que parece que os governadores têm preferido toques de restrição, de circulação restrita, lockdown. Isso resolve? Não resolve. E é importante dizer que não existe sequer base teórica. Eu estou em processo até agora, porque em março, quando a Imperial College lançou aquele report, que era um report, não foi publicado até hoje, através do Neil Ferguson, na hora eu vi os erros da projeção e fiz um vídeo. E por ter me posicionado contra o lockdown, mas jamais contra o distanciamento social, eu até fui constrangido e denunciado como disseminador de fake news. E no jornal tinha embaixo, inclusive, o endereço do conselho, estimulando que quem tivesse se sentido ofendido por esse médico me denunciasse no conselho. Então, além do constrangimento de não poder emitir um vídeo com a minha opinião, que depois se mostrou tecnicamente correta, ainda tive que responder ao Conselho Regional de Medicina, que é um órgão que deveria, na verdade, resguardar pela autonomia
e me chamar para me ouvir como especialista e não atuar de forma coercitiva. Por que o lockdown não é a solução? Bem, primeiro, como eu disse anteriormente, o próprio Neil Ferguson voltou atrás. Ninguém leu, mas quando ele fez aquele modelo, ele utilizou um código que ele nunca revelou e que depois ele reescreveu junto com a Microsoft. E quando eles publicaram, agora sim, no British Medical Journal, os resultados do novo código, que era o COVID-19, eles sugeriram que quando se estendesse o lockdown para pessoas com menos de 70 anos, quando se fechasse colégios e universidades, pasmem, a mortalidade geral aumentaria, que era algo óbvio. Mas como, Ricardo? Da seguinte forma, se você deixa só os suscetíveis, só os mais idosos protegidos em casa, e a força jovem trabalha e faz com que a roda da economia gire, e economia é saúde, não existe dicotomia aqui, depois eu posso explicar para vocês por que não existe. Quem vai contribuir majoritariamente para a imunidade de rebanho, possibilitando que depois os idosos saiam com segurança, são jovens que, na época, pagariam um preço muito pequeno pela infecção. Se você faz um sistema como se fez no Rio Grande do Sul, de bandeiras, de abre e fecha, o paredão de rebanho se forma igual, só que dessa vez às custas de idosos e de jovens. E aí o preço pago pelos idosos vai ser maior e aí a mortalidade geral aumenta. Por isso, desde o início, a gente defendeu um modelo de lockdown vertical, que permitiria que a economia se mantivesse. E agora eu vou voltar ao que eu disse anteriormente. O jeito que um país pobre responde ao desemprego não é igual ao jeito de que um país rico responde. Está comprovado que nos Estados Unidos e na Europa não há um aumento imediato da mortalidade com o desemprego, mas em países pobres como o Brasil, em um estudo publicado no Lancet Global Health, o desemprego se associou a incremento linear de mortalidade. A cada 1% de desemprego, aumento de 0,75 mortes por 100 mil, de forma linear. Então, com algo que a gente importou de países ricos, que não poderia ter sido aplicado aqui, a gente tem uma disrupção social, aumento de mortalidade pela disrupção social, a gente tem uma outra onda de pessoas que vão chegar com câncer avançado, com doenças cardiovasculares, porque não tiveram coragem de sair de casa, ou pessoas que poderiam ter sido operadas, mas os hospitais tiveram que suspender as cirurgias eletivas, que vai ter impacto muito grande também na saúde. Além do que, se a gente for ver, isso me chamou muito a atenção desde o início, o modelo do Ferguson, ele é de um desconhecimento absurdo de virologia, porque ele modelou a pandemia como se fosse uma pandemia de gripe. Acontece que quando a gente fala que o número reprodutivo básico da gripe de 2009 é 2,5, as pessoas sabem que isso quer dizer que 10 pessoas infectadas, cada uma passa para 2,5. Quando as pessoas ouviram, e quando nem o Ferguson ouviu, que o número reprodutivo básico do SARS-CoV-2 também era de 2,5, ele interpretou, pasmem, que 10 pessoas passariam cada uma para 2,5. Mas, desde 2005, quem estuda virologia como eu, já se sabia que os coronavírus são exatamente o contrário da influenza, o contrário da gripe. Ou seja, de 10 pessoas com coronavírus, só uma passa. Então, aquele número reprodutivo básico pode parecer de 2,5, mas, na verdade, para 70%, 80% das pessoas, é menos de 1. Ou seja, 70%, 80% das pessoas não passam para ninguém e para essas lockdown não é necessário. Já os 20%, que são os que representam 80% a 100% das infecções, que são os super disseminadores, tem um número reprodutivo básico que não é de 2,5, é de 10 ou 12.
o que representa a transmissão aérea. Para essas, o lockdown não é suficiente. Então, do ponto de vista virológico, o lockdown ou não é necessário ou não é suficiente. Do ponto de vista de epidemiologia de rebanho, o lockdown horizontal é um erro que empurra os mais suscetíveis para formarem, junto com os menos, o paredão de rebanho, resultando em mais mortes, conforme o próprio Neil Ferguson colocou em seu único artigo publicado sobre o assunto na BMJ, depois de alguns meses de eu ter alertado a comunidade que ia acontecer exatamente isso. Ok. Conversei com a doutora Ruth Alves Pereira e Costa, biomédica, procurador da República Ailton Benedito, o infectologista doutor Ricardo Zimmermann. Excelente entrevista. Muito obrigado a vocês.